Olá pessoal, estamos começando a nossa 14ª aula de Comércio Internacional, ok? Iniciaremos essa aula então falando um pouco mais sobre o Siscomex, o Sistema de Comércio Exterior. O Siscomex é um sistema integrado para comércio exterior. Integra em um único fluxo, né, computadorizado de informações, né, TI, enfim, registro, acompanhamentos e controle de todas as operações do comércio exterior. Tem como órgãos gestores, como já falamos, a Receita Federal, né, que faz todo o controle aduaneiro, a Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX, que faz todo o controle administrativo, e o Banco Central, né, que faz todo o controle cambial, ok? Do próprio sistema, encabeçado aí pela Receita Federal, que é o órgão que mais faz a gestão mesmo do próprio sistema, ok? Dentro dos órgãos, né, do Siscomex, todos os órgãos anuentes deliberam sobre operações de importação e exportação. São aqueles órgãos que têm algum tipo de relacionamento com algum tipo de produto, né, específico, como aí a Anvisa, né, o MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária, né, a DSEX, né, Departamento de Comércio Exterior da SESEX, o IBAMA, a Polícia Federal, né, no apoio à Receita Federal, enfim, tudo isso também, né, esses órgãos de alguma maneira também terão deliberações aí sobre essas operações de importação e exportação, cada um dentro da sua alçada, ok? Quem são os usuários? Né? Todos aqueles que são importadores, exportadores, todas as transportadoras e os beneficiários de regimes especiais, tá bem? Regimes aduaneiros especiais. Nós iremos falar logo, né, que nós entraremos aí falando sobre esses regimes mais adiante, tá bem? Alguns a gente até já comentou durante o curso aqui, como importação temporária, exportação temporária, não é? E nós vamos falar um pouco mais, drawback, né? Vamos nos aprofundar mais adiante, tá bem? Todos eles também serão, todos esses regimes, né, terão a sua administração através do Siscomex, ok? Para chegar, então, ao Siscomex, né, você tem que passar por uma etapa de contrato, não é? Vamos estabelecer aqui a parte de definições, né, de planejamento dos contratos, né, um contrato de comércio internacional. Então, é aquele contrato, é a exportação e a importação natural, não é, de compra e venda, ok? Não é um regime aduaneiro especial, é um regime aduaneiro natural. Todo contrato tem seu aspecto jurídico, né, consensual, bilateral, oneroso, né, alguém tem obrigação de pagar, comutativo, porque as duas partes têm obrigações, né? Cada um tem que cumprir com a sua parte. Aleatório, pode tratar de qualquer tipo de assunto e é um contrato típico, não é? Ele tem várias cláusulas, tem as suas obrigações, seus deveres, suas formas de pagamentos, decisões controvérsias, como serão resolvidas, enfim, prazos, né? Tudo aquilo que normalmente um contrato pede, ok? Um contrato formal. As cláusulas, né? Você tem cláusulas convencionais que cabem em todos os contratos e específicas de acordo com o produto, o país, a época, o material, enfim. O fator aleatório, né, que pode existir aí para o não cumprimento de um contrato, né, força maior ou cláusula de salvaguarda, né, um hardship, ou seja, quando há algum tipo de problema interno que aquele contrato não poderá ser cumprido, não é? Essas cláusulas já são previamente previstas nesses contratos, né, de importação e exportação, ok? Além disso, né, quais são os instrumentos? Você tem a fatura pro forma e a confirmação. O que é isso? Nada mais é do que a cotação, não é? Quando você está importando algo, você primeiro pede uma cotação, né, as condições que você quer, a quantidade, os prazos. O seu fornecedor lá fora vai verificar tudo isso e vai te mandar uma confirmação. Depois disso, não é, que vira um pedido de compras, vamos dizer assim, aí sim você, né, com a confirmação, virou um pedido de compras, né, um purchase order, né, uma ordem de
de compra, né? Aí sim você transforma isso num contrato, como, alimentando toda essa proforma com outras cláusulas, enfim. As garantias que um comprador tem, não é? Que é o próprio bid, né? O tender bond, né? O bid bond, que é a abertura do processo, né? Onde você verifica ali, através da proforma, preço, prazo, condições, enfim, né? O bid é a abertura de importação. Quando eu quero importar algo, eu abro um bid, né? Uma negociação aberta onde todos podem participar, então eu vou receber várias ofertas ali, ok? Os compradores eles vão utilizar aquele bid como uma garantia, né? Que fui eu que abri o processo de importação. O performance, né? Que é a própria ordem, né? A manutenção dessa ordem, que é a confirmação, e o pagamento avançado, né? O tipo de pagamento que vai ocorrer, que tipo de moeda, tudo isso vai fazer parte do contrato. São as garantias do comprador, né? Quem está comprando, ele vai se garantir nesses documentos, ok? E o vendedor nas modalidades de pagamento, né? Vai verificar lá as modalidades de pagamento, como aquilo deve ocorrer, o que terá garantia de banco, o que terá controle cambial, o que não terá, ok? Então tudo isso são as garantias que fazem parte do contrato, tanto para um lado quanto para o outro. Na Convenção de Viena, não é? Foi dentro da UNCITRAL, lá em 1980, foi estabelecido, né, que o Brasil virou um signatário. Isso não quer dizer que ele assumiu tudo aquilo, né? Olha, terá que ser exatamente dessa forma. O Brasil ele faz parte dessa Convenção de Viena, tornando os contratos formais com cláusulas que têm que ser iguais a todos, né? A gente vem naquela linha, né, de que definimos lá as regras para a classificação fiscal, para a valoração aduaneira, né? Os sistemas gerais de preferência, os sistemas globais de preferências, as normas comuns do Mercosul, as tarifas externas comuns, também a questão dos contratos, né? Ela segue essas principais disposições aí da Convenção de Viena, né? Que tem um campo de aplicação previsto lá entre países, por exemplo, Espanha e Alemanha, Brasil e Argentina. Esses países têm acordos comuns onde cláusulas são específicas, não é, a esse tipo de negociação. A convenção não se aplica à compra diretamente para consumidores, né? Então são regras que valem para países, estabelecimento de diretrizes, ok? Esses contratos de consumidores diretamente com vendedores, eles são aí um pouco mais voltados não para a área governamental, não é? Muito mais para a prática comercial mesmo. Valem para também não vão valer aí para as questões de leilões, né? Leilões públicos, onde ocorre aí a venda, né? Ou normalmente a venda, né? De produtos que são ali apreendidos ou que pertencem ao governo e será a um órgão, né? Ou a um ente público e será leiloado. Não definem também valores mobiliários, títulos de crédito. Isso é de acordo com a economia interna de cada país. Também não vai definir o tipo de navio e aeronave que podem ou não praticar comércio internacional. Isso também fica entre aí os países que participarão da negociação, tá bem? Então, dentro dessas formas de contrato, né, então é só uma posição geral, norma geral sobre contratos, o que a Convenção de Viena tentou estabelecer, ok? A formação do próprio contrato, né, ele vai conter lá a oferta, né, deve ser precisa, indicar o destinatário, né, gera obrigação ao proponente. Depois que você fez uma proposta, você não pode simplesmente dizer que não era bem isso, não. Por isso é que você tem que fazer a performance, a confirmação, né, a proforma, porque isso gera já uma obrigação. Você tem obrigação com aquela oferta que você acabou de fazer, ok?
é eficaz quando chega ao destinatário, ou seja, já chega com uma formalidade pronta, não é? Você tem um prazo, óbvio, para revogação, né? Então, você coloca uma oferta e coloca lá, ó, essa oferta ela dura 30 dias, também não é ad eterno, não vai durar para sempre. Então, você tem que dar o seu aceite, né? Durante aquele prazo de vigência, né? Aquele prazo. Aí você vai fazer o aceite, não é? Depois que você recebeu a oferta, você vai fazer o aceite, a declaração expressa, escrita ou verbal. Olha, você fez aqui um pedido, me mandou uma pré-forma, né? Eu estou aqui analisando e faço aceite daquilo, né? Mando a confirmação de prazos, quantidades, pagamentos, tudo aquilo que está lá na proforma, ok? A recusa, né, extingue a oferta, ou seja, se você me mandou uma pré-forma para eu analisar e eu acho que eu não tenho como cumprir aquele preço, aquela quantidade, aquele prazo, ao invés do aceite eu vou recusar, né? Mandar uma declaração do destinatário, né, ou seu silêncio, ou mesmo se dentro do prazo de 30 dias que eu não respondi aquilo perde a validade. Perdeu a validade, não há que se falar em contrato, porque não houve a confirmação, né? Ela só vai gerar uma obrigação se houver uma confirmação. E a resposta com modificação essencial, ou seja, eu posso simplesmente alterar as condições, né, de prazos, de preços, enfim, olha, eu vou fornecer, ou eu vou vender, ou eu vou comprar, mas nessas situações, né, em situações diferentes. Normalmente quem está comprando é que manda, quem está vendendo é que vai fazer o aceite ou a recusa, porque quem compra, no caso de comércio exterior, ele não perde um preço aberto, ele pode já mandar condições, ou o inverso também, não é? Enfim, são negociações. Uma parte sempre vai fazer a oferta, a outra vai fazer o aceite, não é? Ou o aceite parcial aí, né? A recusa total ou recusa parcial dos termos daquilo que foi mandado ali, não é? Entre os particulares, ou entre governos, ou entre órgãos governamentais, uns com os outros, ok? A obrigação do vendedor, então, após tudo isso, após essa fase de estudos, de negociação, de envio de documentação, aceite ou recusa, não é? E informações, inclusive as informações bancárias, né? Então a obrigação do vendedor será de entregar as mercadorias, uma vez firmado o contrato, né? Em conformidade com o contrato, livres de qualquer gravames, né? Ou seja, depois ali de negociado o contrato, não pode entrar novas taxas, né? Ah, não, chegou aqui, você tem que pagar mais isso, mais aquilo. Por isso já tem que se constar no contrato todos os impostos, todas as taxas, né? Todo o custo, né? Transporte, seguro, enfim. Tudo isso tem que constar já no contrato, definindo os preços, tanto para o comprador como para o vendedor, não é? E a entrega de todos os documentos nas datas, né? Seja aos bancos, seja aos despachantes, seja a Receita Federal, enfim, a quem de direito, nos prazos previstos, ok? A obrigação do comprador é de receber as mercadorias e pagar, ok? O vendedor tem que entregar conforme contrato e o comprador receber e pagar, não é? E muitas das vezes o pagamento é antecipado, o pagamento pode ser a posteriori, enfim, vai depender da negociação e do tipo de contrato, não é? Os contratos em vigência, chamados de Incoterms 2010, são as regras gerais para os contratos internacionais, não é? Ele tem um papel, o papel dos Incoterms na verdade, já seguir de padrão, não é? Olha, esses padrões aqui, conforme o contrato, ele já diz quais são como será feita aquela compra, como será o frete, como será o seguro, como será praticamente todos os detalhes. Então, esses Incoterms, eles são contratos prontos, né? Contratos que você vai seguir, você vai escolher qual deles você vai fazer a sua compra ou a sua venda, para isso fazer parte do contrato de compra e venda, tá bem? Os Incoterms, eles são atualizados, aí a publicação ela é feita pela
pela CAMEX, né, a Câmara de Comércio Exterior, que vai fazer todas as revisões desses incoterms. Esses incoterms são contratos internacionais, ok? Que são termos de contratos internacionais, por isso incoterms. Eles são definidos dentro da OMC, dentro dos blocos, por como eles valem para o mundo todo, normalmente dentro da OMC. Definem as condições entre as quais transferência da posse, em que momento a mercadoria é minha, que momento ela deixa de ser, a responsabilidade sobre a mercadoria, o meio de transporte, né? Qual o meio de transporte, quais as providências que cada um dos lados tem que tomar, quem deve contratar o transporte interno, externo, seguros, enfim, não é? Os fretes, tudo aquilo que está dentro dessas negociações, ok? Momento da transferência de custos e despesas adicionais, ou seja, em que momento aquelas despesas que estão lá no contrato de compra e venda, elas serão atribuídas, não é, a cada uma das partes, ok? Os contratos Incoterms 2010, eles estão fixados, a última revisão foi feita, os Incoterms então foram excluídos da revisão de 2010, alguns tipos, né, o DAF, o DES, o DEC e o DDU aí, foram excluídos, né, a versão 2010, ela confere às transações eletrônicas os mesmos status dos documentos em papel também, tá? Então, isso também é uma coisa que se atualiza, né, em tempos, então é necessário acompanhamento, e essa parte de transações eletrônicas, né, através de sistemas IDIs, através até do próprio Syscomex, que cada vez também vai se aperfeiçoando, não é isso? Vai substituindo alguns documentos, e as transações eletrônicas têm o mesmo valor e podem ser utilizadas em operações domésticas, operações internas também. Então eu vou fazer uma compra interna, eu posso utilizar esses Incoterms como padrão, não é, para minha compra interna, de um estado para outro, né? Enfim, servem como modelo, né? Na verdade são modelos, né? Então quais são as categorias de Incoterms, não é? Então nós temos o grupo E, que ele cuida da partida, não é? Ele vai enxergar quais as transferências de riscos, né? Ele ocorre no país de exportação, mais precisamente no domicílio do vendedor, ou seja, eu vou transferir já a mercadoria, não é, no meu domicílio para o comprador. Então, todo o grupo E vai cuidar da partida, ok? Da partida da mercadoria. O grupo F, ele vai se voltar mais à questão do transporte principal não pago, ou seja, qual que é o transporte principal? Nós estamos falando do transporte internacional, né? Então, as transferências de riscos, ela ocorrem no país de exportação. Mais uma vez, no meu domicílio, né? Quando os bens são entregues ao transportador, sem pagamento do transporte principal, ok? Então, eu estou comprando nessa configuração. Não está incluso no preço de negociação do nosso contrato de importação o preço do transporte principal, ok? Nós vamos aprofundar cada uma dessas condições, explicando aqui quais são os modelos, tá bem? No grupo C, o transporte principal ele é pago, não é? Então, ou seja, eu vou transferir os riscos no país de exportação, mas eu vou entregar, não é? Com o pagamento do transporte principal. Ó, eu só não vou pagar o seguro, por exemplo, ok? No grupo D, é na chegada, não é na saída, não é? As transferências de risco ocorrem fora do país de exportação, quando os bens são entregues após a fronteira, não é? Podendo ser no porto, no aeroporto ou em qualquer outro local ou destino designado, tá bem? Então essas são basicamente as 4 categorias de contratos aí, né? De Incoterms. Vamos a elas, né? Uma a uma especificamente, tá bem? Incoterms destinados apenas ao modal aquaviário, não é? Porque comporta esse tipo de posição, tipo de modal, né? O tipo de veículo, né? O tipo de transporte. O FAS, né? Free Along Ship, o FOB, que é o Free On Board, o CFR, custo e frete,
e o CIF, aí, o custo, seguro e frete, tá bem? Os demais incoterms destinam-se a todos os modais, inclusive transporte intermodal, não é? Quando você sai de um modal e vai para outro. Então, no transporte aquaviário serão utilizados mais esses 4 que nós falamos aqui, e os demais serão utilizados para qualquer tipo, inclusive para transportes intermodais, ok? Muito bom. Vamos falar então, um a um, o que vem a ser. Nós temos o ex-works, obrigação é toda do vendedor, né? Então ele entrega os bens disponibilizando-os em suas dependências, estabelecimento, fábrica, plantação, armazém, seja lá onde for. Então eu vou mandar, né, os bens são não embarcados em qualquer veículo coletor, ou seja, um específico, definido pelo exportador. Assume todos os riscos da perda ou dano para a mercadoria até colocá-las à disposição do comprador. Ou seja, se eu comprar nas modalidades do contrato do Incoterms ex-works, a obrigação será toda do vendedor. Ele vai pagar tudo. Ele vai estabelecer, então, um preço à mercadoria nas negociações, lá atrás, já prevendo que é tudo por conta dele, não é? O transporte principal, o transporte secundário, os fretes, os seguros, os desembaraços, as taxas, os impostos, ele vai colocar na sua porta. Para isso, ele vai te cobrar tanto. Ou seja, além do produto, ele vai estar fazendo uma série de serviços, ok? E, de alguma forma, isso comporá o preço, né, colocado à sua disposição no seu estabelecimento, perfeito? O free on board, ele já tem uma outra característica, né? Então ele continua ainda tendo força nas obrigações do exportador, porém a entrega da mercadoria ela será desembaraçada à borda de navio designado pelo importador. Então eu vou colocar a mercadoria dentro de um navio que o importador vai designar, vai escolher, não é? No ex-works, não, eu escolhia. Nesse caso, ele está fazendo a escolha. O exportador ele vai assumir todos os riscos de perda ou dano da mercadoria até o momento que tenha sido entregue a bordo do navio. Ou seja, nesse caso aqui, o exportador ele não está pagando o transporte principal, nem os seguros, nem as taxas, mas tudo aquilo que é taxa e imposto de desembaraço da mercadoria está, né, de alguma maneira, sendo custeada por ele. Ele é que vai pagar tudo isso, né? Somente o transporte principal aí, o seguro desse transporte, provavelmente não, né? Aqui só no caso do transporte, talvez até o seguro, né? Nesse caso aqui o seguro está incluído também, só mesmo o transporte que não, né? Serve aí para transporte marítimo, inclusive para águas internas, né? Cabotagem ou rios aí, né? Embarcações que trafegam em rios internos, ok? O custo e frete, né? Obrigações do exportador. Então, o exportador irá contratar, né, nas condições usuais, as suas próprias expensas, o transporte internacional das mercadorias. Não se obriga quanto ao seguro. Então, aqui ele não paga o seguro, contrata o transporte, mas não o seguro. O seguro é por conta do importador. Entrega as mercadorias a bordo do navio também, ok? Assume todos os riscos de perda ou dano da mercadoria até o momento em que tenha sido entregue a bordo do navio, tá? A bordo, dentro do navio. Então, inclusive lá o serviço de carregamento do navio, tá incluso, ok? Também vai servir aí para transportes marítimos e também em águas internas, não é? O CIF, né? Cost, Insurance and Freight, ou seja, o custo, o seguro e o frete. Também aí quais são as obrigações do exportador. Ele vai contratar nas condições usuais, as próprias expensas, o transporte internacional das mercadorias e o seguro. Nesse caso aqui, além do transporte, o seguro. Vai entregar também a bordo do navio e vai assumir todos os riscos, né, do dano da mercadoria até o momento que tenha sido entregue a bordo do navio, ok?
com o seguro, né? O seguro do transporte internacional e a movimentação, né? Também aí será mais utilizado transporte marítimo e águas internas. O FAS, Free Alongside Ship, né? Ao lado do navio, ou seja, ele vai entregar a mercadoria desembaraçada no costado do navio determinado, desembarcada, ou seja, o serviço de embarque do navio ele não estará embutido no preço. Vai assumir todos os riscos da perda ou dano às mercadorias até o momento em que tenha sido entregues no costado do navio, né? Ao lado do navio, fora do navio, ok? Vai servir aí para transportes marítimos e águas internas. Tudo isso, né, o tipo de Incoterms, como nós já falamos, ele é negociado lá durante a compra e a venda, ok? O Free Carrier, aí, que é a obrigação do exportador, ele não será responsável nem pelo frete nem pelo seguro. Entrega a mercadoria desembaraçada à custódia do transportador no local determinado, ok? O transportador, não é? E o exportador, na verdade, ele está colocando a mercadoria ele é sem frete e sem seguro, né? Ele vai desembaraçar, mas ele vai colocar a mercadoria num local determinado, numa transportadora, por exemplo, dentro do país dele. E aí você, né, o importador, vai contratar a empresa que vai levar até o porto, né? A empresa que vai levar, né, vai fazer o transporte internacional, o frete, o seguro, tudo, ok? Ele não será responsável por nada disso. A entrega vai ocorrer na propriedade do vendedor. Ele vai entregar a mercadoria ali na propriedade dele, né? No caso aqui, né? Não será nem numa transportadora. Esse se responsabiliza pelo embarque. A entrega, né, ela vai ocorrer na propriedade do vendedor, mas o vendedor vai se responsabilizar pelo embarque no veículo, ok? No veículo contratado pelo importador. O embarque é de responsabilidade do vendedor, ok? Do exportador. A entrega ocorre em qualquer outro lugar. Então, conforme nós falamos, ele pode ocorrer na propriedade do vendedor ou pode ocorrer numa transportadora escolhida, né? Numa transportadora local ali, que levará o material até a empresa de transporte internacional. Tá? O vendedor não se responsabiliza pelo desembarque nesse caso, né? Se for em outro local que não for na propriedade do vendedor. Né? Quando for no vendedor, ele se responsabiliza pelo embarque da mercadoria. Quando for numa transportadora, essa já vai se responsabilizar pelo desembarque, né, da mercadoria do transporte do vendedor para esse transporte que você já contratou. Então, desse momento em diante, o seu seguro já tem que compreender, inclusive, o desembarque. Assume todos os riscos de perda ou dano às mercadorias até o momento em que tenham sido entregues, né? Ou seja, entregues no local, né? No domicílio ali, na propriedade do vendedor ou na sua transportadora, tá bem? Isso vai fazer parte dos termos lá da compra e venda quando você fixar. O carriage paid to, né? Aí as obrigações do exportador serão contratar nas condições usuais as suas próprias expensas o transporte internacional das mercadorias. Não se obriga quanto ao seguro, tá? Também aqui nesse caso ele só contrata o transporte e não o seguro. Ele vai entregar as mercadorias também desembaraçadas à custódia do transportador no local designado, tá bem? Então, entregará tudo desembaraçado, tá? Para o transportador no local designado. O transportador aqui do transporte internacional. Assume todos os riscos de perda ou dano da mercadoria até o momento em que tenham sido entregues no transportador, tá bem? Onde ele se responsabiliza, tá bem? Ele só não vai pagar o seguro, mas ele vai contratar inclusive o transporte internacional nesse caso aqui. Então, o transporte aqui, a custódia, onde ele vai entregar, na verdade, é o transportador
o transporte secundário, né? Aquele transporte que você contrata no seu país, né? Do porto ali até o seu endereço, a sua propriedade, ok? Por exemplo, não é? O CIP, né? O que é Carriage Insurance Paid Through, você está falando aí que você vai contratar também nas condições usuais as suas expensas, o transporte internacional das mercadorias com o seguro. E também vai entregar isso, não é? A transportadora lá, ou seja, o anterior a gente não pagava o seguro, agora a gente paga o seguro do transporte primário, né? O transporte internacional, tá bem? Também desembaraçados lá no transportador, no local designado, né? Que pode ser no porto, ao lado do porto ou até em algum outro local, né? Assume todos os riscos da perda ou dano à mercadoria até o momento que tenha sido entregue, tá bem? Então, vários contratos, várias formas de se negociar, né? Cada produto, cada empresa, cada país procura trabalhar com alguns tipos de contratos ou com todos, enfim, mas é necessário que você entenda qual que é o melhor para você, como que você quer negociar, qual é a estrutura da sua empresa. Empresas que têm uma estrutura bastante grande, geralmente gostam de negociar, né, conseguem preços melhores de frete, transporte, custos, seguros, enfim. E outras não, preferem que isso fique a cargo do exportador. Tudo isso tem que ser negociado, tá bem? O Delivery at Terminal, né, o terminal, né, obrigações do exportador. Então, é contratar aí, né, nas condições usuais, as próprias despesas, transporte internacional das mercadorias, ok? No DAT. Ele vai entregar as mercadorias em um terminal nomeado já desembarcadas. Então, qual é o terminal escolhido aqui? No caso, por exemplo, de ferrovias, não é? Você vai escolher um terminal e ele vai colocar lá as cargas desembarcadas, às custas dele, ok? Inclusive o serviço de desembarque. Assume todos os riscos de perda ou dano da mercadoria até o momento em que tenha sido entregue. Então, assim, importante dizer aqui, né, isso foi negociado. E quando a gente fala que as custas dele, obviamente isso está incluso, né, todos esses serviços, esses preços, né, isso está incluso no preço, né, da mercadoria, na negociação, né? Olha, se você comprar sem o frete, sem o seguro, sem o desembaraço, sem enfim, né? Sem nenhum tipo desses serviços, o preço é um. E se você comprar com tudo isso embutido, o preço é outro. E tudo isso vai fazer parte lá da liberação da mercadoria, do desembaraço. A Receita Federal vai ver qual foi o Incoterm utilizado para fazer toda aquela conferência, né? De valoração aduaneira, ok? O DAP, né, o Delivery at Place, aí, obrigações do exportador. Então, ele vai contratar nas condições usuais, a sua expensa, o transporte internacional, vai entregar as mercadorias em local, né, de destino nomeado, ainda embarcada. Então, ele vai colocar no seu endereço, mas dentro do veículo, ok? O desembarque será por sua conta e risco, não é? Ele assume todos os riscos até a entrega, né? Até que tenha sido entregue nessas condições, ok? O DDP, Delivery Duty Paid, né? Essa obrigação aí, ele vai contratar o transporte, né, até o porto, não se obriga quanto ao seguro, não vai pagar seguro, o seguro é por sua conta. Coloca as mercadorias à disposição do comprador, desembaraçadas em ponto do local de destino, embarcadas, ainda dentro do veículo, mas desembaraçadas. Assume todos os riscos de perda ou dano às mercadorias até a data de entrega, ok? Esse DDP aqui tem que tomar cuidado com uma coisa aqui, isso é uma observação. A questão de desembaraçadas, tá? No Brasil, a obrigação do desembaraço, da apresentação da documentação, da liberação, né, para conseguir a liberação da carga dentro do Siscomex e pela Conferência da Receita, é do importador, tá bem? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o desembaraço ele não poderá ser patrocinado pelo exportador, ok? Bom, em resumo, então, comércio exterior no Brasil,
há que se fazer uma habilitação no Siscomex, né? A habilitação ela poderá ser ordinária para aqueles que fazem importação e exportação habitualmente, simplificada, pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos, especial para organismos internacionais, não é, que atuam dentro do país, e restrita, né, consultas ou retificações, aí, principalmente para produtos aí, com relação com Anvisa, né, com ANTAC, enfim, né, com todos os órgãos governamentais. A habilitação de um responsável legal, né, essa habilitação, então há que se ter alguém responsável dentro da empresa para ser registrado lá no Siscomex, né? Quem será o responsável legal por essas operações dentro da empresa? O credenciamento desse responsável legal, né, para se realizar qualquer tipo de despacho de mercadoria, ele também terá que ser credenciado, né, habilitado e credenciado para despacho. Processo de importação, então nós temos a parte administrativa, a parte fiscal e a parte cambial. Conforme nós vimos aí, né, todos os processos que você tem que seguir dentro do Siscomex, e cada órgão, né, cada ente aí, cada órgão público, né, que vai cuidar de cada uma dessas fases, né? SESEX, o Banco Fiscal e a Receita Federal, né, o Banco Central. Procedimentos de importação, então, declaração de importação, pagamento de tributos, o despacho, né, que é a documentação conforme a parametrização. Nós vamos aprofundar tudo isso aqui nas aulas de legislação aduaneira, tá? Tratando de forma bem mais específica. Aqui nós estamos, de forma geral, dando o caminho, ok? Os procedimentos de exportação, né? SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, também lá, né, a declaração de exportação, confirmação da presença da carga, o desembaraço, também documentação, parametrização e averbação, não é? A averbação é a confirmação daquele embarque, vamos dizer assim, ok? Cada um desses procedimentos tem a sua particularidade, algumas delas nós aqui durante as aulas de comércio internacional vamos falar, e o fluxo, documentação, as legislações, os tipos de tributos, os incidentes, não incidentes, imunidades, isenções, tudo isso é mais aprofundado, será mais aprofundado futuramente nas nossas aulas de legislação aduaneira, tá bom? Muito bom, essa aula fechamos por aqui, então, até aqui eu agradeço, muito obrigado.